Oi, gente, tudo bem? Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar das classes invariáveis. No primeiro trimestre, no volume 1, nós trabalhamos as classes variáveis, as 10 classes gramaticais. E hoje, então, vamos lá na página 17, onde inicia a análise linguística, classes variáveis. Invariáveis, perdão. Quais são as classes invariáveis dentre as 10 classes gramaticais? São os advérbios, preposição, conjunção e interjeição, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiro com o advérbio. O que é um advérbio, gente? Palavra invariável que modifica o verbo, o advérbio e o adjetivo, exprimindo circunstâncias tais como de afirmação, dúvida, negação, intensidade, lugar, tempo e modo. Tá? Quando esse termo modificador não aparece representado por uma única palavra, mas por um conjunto delas, tem-se uma locução adverbial. Tá? Quais são alguns exemplos? À frente, à vontade, de súbito, de repente, a esmo, em breve, de manhã, frente a frente. Então, essas são algumas locuções adverbiais, ok? Logo abaixo, aqui vocês têm a tabela, tá? Uma tabela que fala, então, quais são os tipos de advérbios, né? E exemplo. Então, advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, negação, intensidade, modo, tempo e lugar, né? Advérbios não é difícil, né? Isso vocês já tiram de letra. Nós temos algumas palavras dentro dos advérbios, que são as palavras onde, quando, como e porquê. Quando em frases interrogativas diretas ou indiretas, são advérbios interrogativos, tá? E aí depois nós vamos para a preposição, tá, gente? Vamos lá na página 19, preposição. O que é preposição? Para que serve a preposição? Preposição, então, ela serve para ligar um termo a outro, ou seja, uma palavra a outra, para estabelecer uma relação de sentido. Então, é uma relação de sentido do termo regente para o termo regido, tá? Então, ela usa para a frase ali, ela ter sentido, tá? Então, se eu falo assim, Bibiana comeu, né? Se a Bibiana comeu, ela come alguma coisa, né? Vamos a outra frase. Bibiana saiu, né? Se ela saiu de algum lugar. Então, Bibiana saiu de casa, né? Bibiana é o termo regente e casa é o termo regido, que necessita de um complemento para fazer sentido. E esse de que está no meio é o que faz essa ligação, que faz dar sentido. O Bibiana saiu de casa. Então, sempre é uma ligação do termo regente com o regido, ok? Então, para isso que serve a preposição. Dentro das preposições, nós temos as essenciais, que é aquelas que já nasceram preposição, sempre serão preposição. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre, tá? Essas sempre serão preposições, tá? Já nasceram preposições, não pertence a outra classe gramatical, ok? E aí nós temos as preposições acidentais, tá? Que é aquelas que dependem das classes, palavras de outras classes morfológicas, mas que podem funcionar como preposições. Então, depende do contexto dentro da frase, ela está inserida, ela pode se tornar preposição. Quais são elas? Segundo, afora, conforme, consoante, durante, exceto e salvo. Ok? Virando a página, nós temos uma outra parte das preposições também. Tem-se locuções prepositivas quando duas ou mais palavras se juntam e desempenham o mesmo papel que o de uma preposição. Importante lembrar que toda locução prepositiva termina com preposição. Então, a palavra final é preposição. Tem uma palavra e é sempre aquela que termina a locução que é preposição. Nós temos aqui abaixo de, a respeito de, em cima de, junto a, por cima de, acerca de acordo com, em frente a, junto de, por trás de, acima de, dentro de, em redor de, perto de, ao lado de, graças a, por causa de. Vocês viram que todas elas terminam com preposição, ok?
As preposições, as locuções prepositivas, nem sempre exprimem um valor semântico, mas quando tiverem esse valor, pode ser de diversa natureza. Então, quando elas exprimirem um novo valor semântico, elas podem ser de ausência, falta, assunto, causa, finalidade, conformidade, companhia, oposição, tempo, lugar, concessão, modo, posse, instrumento, origem, direção, meio e matéria, tá? Então, quando elas exprimirem, porque não é sempre, tá bom? E aí, vamos pular, vou deixar a conjunção, vou deixar uma videoaula, duas videoaulas para vocês separadas, uma para as conjunções coordenativas e a outra para as conjunções adversativas, tá? Que essa exige muita explicação de quadro, que eu, assim, tenho um quadro aqui, mas é muito pequeno, então fica meio contramão. Então, vou deixar duas videoaulas aqui, bem explicadinhas para vocês, tá bom? E aí nós vamos para a interjeição. A interjeição é uma das classes gramaticais mais fáceis. Também é uma invariável. Lá na página 23, tá bom? Palavra é o conjunto de palavras que exprime determinados sentimentos, emoções ou reações psicológicas do falante. A interjeição, que na escrita geralmente vem seguida de ponto de exclamação, é considerada palavra-frase. Observe alguns exemplos. Nós temos as interjeições de admiração, puxa, nossa, meu Deus. De advertência, atenção, alerta, cuidado, alegria, oba, viva, uau, desejo, tomara, Deus queira, oxalá, alívio, ufa, apoio, incentivo, bravo, força, avante, bis, chamamento, ei, oi, psiu, e dor, ai, ui. Essas são algumas, tá? Mas então a interjeição, ela exprime sentimentos, tá? Sejam eles de admiração, de dor, né, de surpresa. Então é para isso que serve a interjeição, tá bom? Eu vou deixar vocês assistirem primeiro, então, antes de eu falar das atividades, as duas videoaulas abaixo, tá? Que falam sobre conjunções coordenativas e conjunções adversativas. Já já eu volto para falar das atividades, tá bom?